Olá, muito bom dia a todos, um ótimo e abençoado domingo a todos nós. Esse é o nosso encontro todos os domingos de manhã da série Compreendendo o que é o Espiritismo. Nós estamos no nosso segundo diálogo deste livro, que nós tratamos de O Sétimo. No vídeo anterior, nós tratamos de dois assuntos desse diálogo, que foi o Espiritismo e Espiritualismo e dissidências. Hoje nós teremos mais duas perguntas desse visitante para Allan Kardec e nós iremos comentar cada uma delas. Bom, a primeira, o tema é fraude nos fenômenos espíritas. O visitante então pergunta: por acaso não se provou que, à parte o espiritismo, tais fenômenos podem perfeitamente ser produzidos? Não se pode deduzir daí que não tenha origem a que lhe atribuem os espíritas? E Kardec muito sabiamente responde a ele que não significa porque uma situação não possa ser imitada que ela então seja falsa. Então as pessoas, imitam, por exemplo, ele cita, que quando você vai comprar um diamante, você vai ver se não se trata de uma pedra falsa, que então tem pedras que podem ser imitadas. Então aconteceu a mesma coisa com o espiritismo, As pessoas começaram a chamar a atenção pelo assunto e começaram a reproduzir como se fossem sessões espíritas para que pudessem angariar fundos e público para isso. Mas que as pessoas precisam ver que através do estudo e também que as sessões não se tratam do negócio que ela tem uma metodologia, que ela é metódica com a sessão, como era feito nesses espetáculos, para chamar o público, que não tinha nada a ver com o espiritismo, que era uma coisa toda programada. E não é assim, uma sessão espírita, ela não tem uma regra de dizer que ela começa dessa maneira. Claro que todas as sessões, elas, dentro da casa, os seus frequentantes, os espíritas que vão até ali, que trabalham, fazem parte desse trabalho, eles também têm um horário, porque a espiritualidade toda precisa também se programar, organizar, ter o seu momento de concentração. Tudo isso é levado em conta, mas não é uma coisa assim que vai ser assim, assado, todas as sessões. Então ele explica que essas sessões que eram feitas falsas eram só para levantar fundos, que não tinha como então promover isso, que não tinha como ser promovido da maneira que eram produzidos os fenômenos, que eles maquinavam toda a situação. Não era uma coisa mecânica, e sim uma coisa que é produzida pela espiritualidade, E ainda ele cita aqui, falando que as pessoas foram sendo desvendadas, com essa parte que era ridícula, as situações que eles faziam, por má fé, por malevolência. Então, que toda essa parte, que esses fenômenos fraudulentos não tinham nada a ver, e que conforme foram tendo essas sessões de fraudes, foram chamando a atenção das pessoas que frequentavam e até mesmo aquelas que produziam e que foi criando adeptos. Então isso, em vez de prejudicar o espiritismo, veio a somar, ao espiritismo, porque as pessoas quiseram buscar realmente o verdadeiro significado, realmente o que era o espiritismo e saber da verdade. E isso foi gerando sempre mais adeptos, Graças a Deus, isso e a espiritualidade, Deus maravilhoso, isso veio cair por terra e só veio a trazer mais e mais adeptos. E a segunda pergunta que ele faz aqui, a impotência dos detratores, Quem difama, detratores são o significado de quem difama. O visitante pergunta então a Kardec: concordo que entre os detratores do espiritismo existem pessoas inconscientes como essas, das quais o senhor acabou de falar, mas ao lado dessas não serão encontrados homens de mérito e opiniões de peso? E ele fala que sim, tem pessoas, ele não nega isso, mas que dentro do espiritismo também existem pessoas de cultura, pessoas estudadas. Não existe só pessoas ignorantes também no meio espírita, E que isso fez com que o espiritismo
crescesse cada vez mais, porque as pessoas foram em busca de estudá-lo, de compreendê-lo, de buscar e se livrar desse charlatanismo, né? De pessoas que faziam essas fraudes, esses espetáculos, né? E essas pessoas que queriam defamar, elas começaram a procurar meios para que pudessem, então, fazer com que o espiritismo fosse desmascarado, uma coisa que não era possível, né? Porque não se tratava de uma fraude. E não tinha como eles desmascarar, porque era uma situação que acontecia entre todas as pessoas. Não tinha uma situação. Então, por exemplo, não era só o Kardec que tinha, então, as manifestações. Não, as pessoas puderam presenciar, através do estudo, através das sessões, o espiritismo, e as pessoas puderam ver as comunicações em diversas pessoas, que isso foi se manifestando, foi se comprovando, né, conforme foi surgindo, foram tendo as menções, várias pessoas no mundo inteiro. Então não tinha como ele desmascarar uma pessoa, sendo que eram várias pessoas que tinham essas manifestações espalhadas no mundo inteiro. Não era um dono do espiritismo, não era só uma pessoa que estava querendo enganar. Então não tinha como ele desmascarar uma coisa que é natural, que era das pessoas. As pessoas viam, as pessoas sentiam aquela comunicação, aquela presença daquele espírito, as situações que eram faladas, comentadas, eram provas reais. Então não tinha como isso ser desmascarado, porque o espiritismo, ele é uma vivência que pertence a todos, e essa é a função, né, a missão do espiritismo. Não é ser único de uma pessoa, é que todos possam partilhar dos seus ensinamentos, todos possam compartilhar, vivenciar, divulgar, principalmente o espiritismo. Então não tinha como esses detratores prejudicar o espiritismo, porque não acharam meios, porque não existem. E isso só foi fazendo com que as pessoas conhecessem cada dia mais o espiritismo, que fosse em busca mais do espiritismo, porque a maneira era muito real como provar os fatos, né? Então quem buscava acabava que não encontrava o que foi procurar, e sim todo o ensinamento, e foi por isso que ele conseguiu em tão pouco tempo ganhar tantos adeptos, né? Como Kardec cita para ele. E ele até cita assim, e eu gostaria de citar a parte aqui do texto: seria assim como dizer que se as pessoas expostas aos raios solares, que o sol não existe, porque o sol é para todos, né? O espiritismo também. Então é uma coisa que você pode vivenciar, presenciar. É como você dizer, né? Você está vendo o sol e você vai dizer que ele não existe, que é uma coisa irreal, né? E ele cita esse exemplo que eu acho muito válido aí para nós, né? Achei muito interessante essas duas perguntas, né? Porque traz uma reflexão bem grande, porque às vezes as pessoas, né? Como ele mesmo cita também, falando que em todas inovações, renovações, as pessoas querem difamar, querem prejudicar, querem agir para que aquilo lá não seja bom, né? Entra com lá o crítico, né? Não conhecem e querem detonar, difamar, né? E isso é tudo aquilo que é novo, né? Aquilo que é novo causa ao mesmo tempo uma euforia das pessoas falarem, quererem imitarem, quererem lucrarem com aquilo, não, e não é real. E aí causa também a pessoa falando sobre aquilo, difamando, e as coisas que são de propósitos, que são do bem, que são benevolentes, elas vão ter a sua função, elas vão ser difundidas, vão ter a sua força, e a malevolência não vai conseguir destruir. Então isso a gente tem que pensar até para nós, né, no nosso dia a dia, que muitas vezes as pessoas vão querer difamar, nos prejudicar, mas se a gente estiver no caminho do bem, da benevolência, a espiritualidade, o pensamento reto, firme naquilo que a gente está fazendo, no nosso propósito, com certeza a espiritualidade vai nos ajudar, vai nos orientar e vai seguir o caminho aí. Pode reparar nas coisas aí das redes sociais, às vezes tem umas coisas que andaram acontecendo aí no nosso meio, nosso mundo, né? A pessoa foi lá e não estava no caminho certo, né? Tava só para prejudicar. E aí a mentira cai por terra, né? Uma vez eu ouvi, e eu acho super válido,
que tem coisas que a gente marca que a verdade anda sempre na frente. E é assim, o Espiritismo é assim na nossa vida, que isso sirva sempre de orientação para nós. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês no nosso próximo vídeo. Não deixem de acompanhar nossos vídeos, diariamente nós temos estudo. Tira um tempinho, a hora que tá lavando a louça, põe o celular lá para você ouvir, para você estudar, tá indo pro trabalho, tenho certeza. O bem vai atraindo o bem, a palavra positiva vai atraindo a palavra positiva. A gente precisa fazer essa energia boa girar, porque assim mais pessoas vão se beneficiando de energias boas, da benevolência, a espiritualidade amiga vai nos ajudando, nos intuindo e nós vamos caminhando sempre para um mundo melhor. Gratidão!